Fala, amigos, e fala, minhas amigas. Está no ar mais um programa Café com Leão. Muito bom dia para você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos já ouvir aí o Wagner Leonardo? Então vamos lá, na tela para você. Como é que você está se sentindo? O que faltou aqui para pontuar no Beira-Rio? A gente sabia da dificuldade do jogo, né? De jogar aqui no Beira-Rio não é fácil. O primeiro tempo, que é normal, o Inter se impôs dentro de casa, mas a gente suportou bem. Infelizmente, uma fatalidade ali. A gente podia ter levado para o intervalo o empate. E aí, o segundo tempo, a gente cresce no jogo. E infelizmente, o Inter foi mais eficiente. Nessa luta contra o rebaixamento, agora a Vitória tem jogos importantes pela frente. Como é que está o mental de vocês? Olha, a gente está bem preparado porque vem pela frente aí. A gente sabe que a gente necessita pontuar. Vamos trabalhar bem essa semana para agora com a cabeça pensar no Atlético, e a gente vai lá para poder pontuar. Pois é, amigos, Vitória se mantém na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro neste exato momento. Enfrenta o Atlético Mineiro no sábado, lá em Belo Horizonte, e depois o campeonato dá uma parada por 15 dias, tá? Data FIFA. O próximo compromisso após o jogo do Atlético será dia 20 de outubro no Barradão contra a equipe do Bragantino, beleza? Fazendo aqui um apanhado, fazendo aqui um levantamento do Vitória, né, nesse Campeonato Brasileiro. Nós vencemos aí 8 jogos. Em casa vencemos o Inter, o Atlético Mineiro, Criciúma, Cuiabá e Juventude. Fora de casa vencemos Fluminense, Palmeiras e Atlético Goianiense. Empatamos com Bahia, Cuiabá, Juventude e Cruzeiro. Os outros times aí, nós perdemos. Para finalizar o Campeonato do Vitória, faltam 10 jogos. Bragantino, Fluminense, Corinthians, Fortaleza e Grêmio no Barradão, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Criciúma, Botafogo e Flamengo fora de casa. Desses 10 aí, o Vitória venceu 3 no primeiro turno. Atlético Mineiro, Fluminense e Criciúma. Vitória precisa aí, para escapar do rebaixamento, fazer o dever de casa. Ganhar pelo menos 5 jogos. Aí ele faz 43 pontos. E aí vamos ver o que vai acontecer ali no final do campeonato. Segundo a UFMG, 43 pontos, você tem aí um pouco mais de 80% de chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, amigos, eu quero fazer aqui um comentário, na verdade, uma opinião. Porque quando o Vitória perde, meu amigo, olha, parece que o mundo vai desabar. Parece que tudo está perdido. E não é por aí. Perder do Internacional em Porto Alegre não é nada de absurdo. Não estava na minha conta. Quando eu vejo assim, o Vitória precisa fazer 43 pontos. Ganhar 5 jogos. Esse jogo do Inter não entra nos meus 5 jogos. Então a gente não pode achar que perder do Internacional lá é algo para dizer que está tudo perdido, porque não está. Esse era o primeiro comentário que eu queria fazer. Perdeu, acabou. Levanta a cabeça e olha para frente. Outra coisa. Quando a gente lembra da derrota de ontem, a gente lembra de quê? De um pênalti infantil, de alguns erros ali na defesa, e por isso perdemos o jogo. Claro que o torcedor, ele sempre vai ter as preferências dele. Ah, Marcos, eu coloco a culpa no Carpini. Por quê, torcedor? Ah, porque ele escalou o Carlos Eduardo, que já tinha perdido muitos gols contra o Vasco e entrou e fez esse pênalti. Tá bom,
Se o Carlos Eduardo não jogasse, entraria o Everaldo, ou Zé Hugo, que era o que tinha disponível. Ah, Marcos, o Carpini escala errado. Cara, tudo isso vai acontecer na vida do treinador. Eu acho que nenhum treinador no mundo, ele é unânime. Ele é unanimidade, ele escala certo, substitui certo, não erra nada. É muito difícil você achar um trabalho assim. Então, o Carpini comete erros, sim, acredito eu. Mas, ao meu ver, a minha opinião, e ela não é a verdade absoluta, é só a minha opinião, eu acho que o Vitória tem um jogo, dentro de suas limitações, um bom jogo. Um jogo competitivo. Mesmo você dizendo assim, como é que pode? O time passa um tempo inteiro sem dar um chute no gol. São propostas, né? Eu tenho certeza que o Vitória foi para lá pensando em pelo menos trazer um ponto. Diante da proposta, você vai ver uma equipe que vai se postar mais. Tanto é que quando precisou ir para frente, foi e teve chances. Mas também se expõe mais. E a proposta não era se expor. Teve que se expor por causa do resultado adverso. Ah, Marcos, mas por que o Vitória não joga para cima como jogou no segundo tempo o jogo inteiro? Por causa da proposta. Diante disso, dá para jogar a culpa no Carpini? Dizer que o jogo do Vitória é ruim, é desorganizado taticamente? Eu não acho. Eu acho que o Vitória perde por fatores individuais. E não é de agora. Não é de agora. Se você puxar aí, vamos lá, jogo contra o Vasco. Seu Carlos Eduardo, que perde gol pra caramba e deu um vacilo ontem no pênalti, foi um dos responsáveis, porque não fez os gols que teve chance de fazer. Contra o Cruzeiro, 2-0, o Neres é expulso. Está jogando bem. Então não consigo ver 100% de responsabilidade no Thiago Carpini. Né? Acho que o Vitória trocou o pneu com o carro andando. E quem está dentro do clube, a diretoria, Fábio Mota, tem consciência de seus erros, que planejou errado. Eu estou falando isso porque eu já conversei, ele tem ciência disso. Né? Inclusive, para o ano que vem, a tendência é mudar completamente aí esse planejamento do Vitória. Não tem cabimento você entrar numa Série A, você contratar 40 jogadores, rescindir contrato com mais uns 10 ou 15, isso com o carro andando, né, com o Brasileirão começando. Pega aí, Vitória começou o Campeonato Brasileiro com Zeca, aquele jogo lá contra o Palmeiras, tinha Zeca, tinha Camutanga, tinha PK, tinha Rodrigo Andrade, tinha Dudu, tinha Matheus Gonçalves, que entrou no segundo tempo. Enfim. Mas você vê que no time de 11, eu falei aqui para você umas 4 ou 5 peças, né? Que hoje não são mais titulares ou que já inclusive saíram do Vitória. Quer dizer, você monta um elenco, enfim, na verdade você monta um elenco desmontando e remontando. É barril, velho. É complicado. Por isso que eu isento o Carpini. Né? Pegou o time emocionalmente desacreditado. E tá aí tentando livrar o Vitória do rebaixamento. Que não vai ser fácil. Ninguém disse que seria fácil. Né? O Vitória está na situação desesperadora não por causa de ontem, mas por causa do Campeonato Brasileiro inteiro. Então não dá pra gente jogar
toda a nossa raiva em cima desse jogo de ontem. Para dizer ao ponto que, tá perdido o campeonato. Não, porque esse jogo de ontem não estava na conta dos 5 jogos para vencer. Pelo menos eu entendo assim, não sei se você concorda comigo. Mas era esse o comentário que eu queria fazer desse programa de hoje. E você, concordando ou discordando, deixa aqui o que você acha, o que você pensa. É normal a gente ter divergências, né, no nosso entendimento. Estou aqui para tentar também trazer algo a mais para você aí no entendimento, beleza? Nosso programa tem oferecimento de Uniagro, na fazenda, no estádio Agro, em todos os campos, e também Quick Stop, funilaria e pintura, passe na Quick Stop. Um abraço.